Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida, na sua família, nas nossas vidas. Hoje nós damos início no capítulo 13 de Mateus e nós temos neste capítulo muitas parábolas, muito conhecimento para as nossas vidas. Continuamos, como diz na palavra do Senhor, prossigamos, continuamos a conhecer o Senhor Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui conta uma parábola para a multidão, E depois, reservado entre os discípulos, ele vai explicar esta parábola. Nós vamos ver a explicação do próprio Senhor Jesus daqui a pouco. E os discípulos, eles perguntaram para Jesus, tá aqui nos próximos versículos, por que o Senhor traz a revelação para nós e o Senhor não contou a revelação para a multidão que ouviu essa parábola, E Jesus vem e traz toda uma explicação, E ele fala assim no versículo 15, vamos no 14 mesmo. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, você nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Então Jesus aqui está dizendo que não foi a multidão toda que fizeram como os discípulos fizeram. Continuaram com Jesus. Continuaram com sede, com perguntas no coração sobre o que significa isso. Eu não vou embora sem saber o que significa o que Jesus falou. Mas a multidão foi embora. Eles não tinham sede, eles não tinham interesse, eles fecharam os seus olhos, se sentiram satisfeitos, não fizeram essa indagação, essa pergunta. Não é Deus aqui que está escolhendo o terreno, não, que está sendo plantado, não. A multidão foi embora. Jesus não despediu a multidão, ele não mandou a multidão embora. Então, aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que têm sede, aqueles que têm perguntas, Deus sempre vai revelar os seus mistérios, as suas parábolas, como Jesus está dizendo aqui. E ele fala no 16 assim, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos, antes de vocês, no Antigo Testamento, o próprio João Batista, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram.
E isso é para nós hoje, o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus acessível às nossas vidas, não ser um país onde está proibido a palavra de Deus de circular, de estar diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Somos privilegiados. Então Jesus agora ele vai explicar a parábola e ele diz que ouçam o que significa a parábola do semeador. Vocês ficaram? Então agora eu vou dizer. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho, né? A palavra de Deus aqui que Jesus está dizendo, né? No início ele diz, né, que o maligno rouba. Outras versões diz que as aves do céu vieram e comeram a semente. Essas aves do céu, elas simbolizam aqui o maligno. Mas Jesus está dizendo aqui, né, que a palavra de Deus foi semeada e ela caiu à beira do caminho. Ela poderia ter brotado ali, mas as aves do céu vieram e roubaram. Não houve um vigiar ali sobre aquela semente. Podemos dizer sobre distração, podemos dizer sobre estar ouvindo a palavra de Deus e preocupado com outras coisas, ou às vezes estamos na igreja, a palavra está sendo pregada e a pessoa fica ali voando. Agora, antes era pelas paredes mesmo, né? Pela roupa da pessoa. Não, agora é literalmente na internet. Eu sou testemunha disso. Eu sempre fico mais para trás para estar observando nos cultos e ajudando. E a gente percebe, principalmente adolescentes, jovens, com o celular, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, enquanto a palavra está sendo pregada. Mais do que nunca, o tempo que nós estamos vivendo está fácil das aves do céu, no caso os demônios, de roubarem essa semente antes mesmo que elas comecem a germinar. As distrações deste mundo. Nós temos que dar ordem para o nosso corpo, dar ordem para nossa mente, para tirar tempo de qualidade, para receber a palavra de Deus, para que ela não seja levada antes mesmo que ela possa acolher-se no terreno da nossa vida, né? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Isso nós testemunhamos demais. A pessoa ouve, ela recebe, ela cria nela ali aquele estímulo, aquele desejo, aquela fé ali, né? Naquele momento, ela começa a se desenvolver, mas ela não cria raiz, né? O começo da nossa vida espiritual é muito importante. A gente buscar, a gente determinar. Eu encontrei, eu não vou sair daqui. Aconteça o que acontecer, eu não vou sair da presença de Deus, para que essa semente ela dê raiz e ela crie raízes profundas. Porque aqui diz que aqui cai nesse tipo de terreno, né? Quando vêm as lutas e elas vêm, quando vêm as provações e elas vêm, aquela semente sem raiz, ela vai se perder e a pessoa vai desanimar.
Porque ela não tem raiz, porque muitas das vezes só chegam até a igreja, até Jesus Cristo, em busca de bens, em busca de bênçãos e não em busca do abençoador, em busca de Jesus Cristo. E quando vem as lutas, ou quando se sente frustrado porque não conseguiu isso ou aquilo, se decepcionam e eles saem da presença de Deus. Precisamos ser, como as palmeiras, como elas criam raízes tão profundas, que quando tem aquela ventania, elas se dobram até quase o chão e elas não caem, porque as raízes profundas sustentam aquela pessoa. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. Aqui está falando de vida material. Aqui está falando de priorizar coisas erradas, de deixar a palavra em segundo plano em relação a trabalho, em relação a conquistas, em relação a adquirir, ao materialismo, Lembrando que o Deus deste mundo é o dinheiro e ele é espinho para a palavra de Deus, para a semente da palavra de Deus. Existem pessoas que, como dizem a expressão popular, elas têm escorpiões no bolso. Elas têm tanto amor ao dinheiro que elas querem só juntar, elas não tiram férias, elas não se divertem, elas não gastam, elas não ofertam, não ajudam as outras pessoas, Por quê? Porque o problema delas nem é o dinheiro, o problema delas é, como diz Tiago na sua carta, é o amor ao dinheiro que é o pior desses males, O maior dos males é o amor ao dinheiro. E isto é quando a palavra de Deus cai entre espinhos e a vontade de conquistar, aquilo sobe em cima de quem for necessário, passa a perna em quem for necessário passar, mas é só um desejo de conquistar. Essa palavra também, ela não vai prosperar. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Falando sobre a semente, ela é a palavra de Deus. A semente, ela é espiritual. Ela tem o seu tempo determinado. Nós não podemos plantar alguma coisa e depois ficar lá cavando para ver se já vem brotinho, nessa ansiedade de que dê fruto. Não, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela precisa de um bom terreno. Esse terreno, eu preciso preparar esse terreno para a palavra de Deus. Eu preciso ter esse terreno na minha vida. Quando nós lembramos daquele coração humilde que nós citamos lá no Sermão da Montanha, O coração humilde, o coração quebrantado, aquele coração que não se enche de razão, aquele coração que ele absorve o que Deus nos manda, o que Deus nos envia. A palavra de Deus, a semente, ela é plantada em pessoas. Nós somos o terreno, as pessoas são o terreno. A palavra de Deus, essa semente, ela nunca tem problema. Se não produzir
A culpa é do terreno, a culpa é de quem está cuidando do terreno, a culpa é de quem está cuidando e zelando pela semente, pelo que brota, pelo que está crescendo ali. Temos que sempre estar zelando pelo cuidado da semente e do que brota dessa semente. A culpa também, né, de não ter com abundância. Por que 30? Por que 60? Por que 100 por 1? A semente é a mesma. Então, nós somos as pessoas, nós recebemos a semente da palavra de Deus. Temos um coração que não é cheio de pedras, que não é cheio de espinhos, que não está sujeito a Satanás. E agora? Agora eu tenho que cuidar, agora eu tenho que regar, agora eu não posso permitir, né, que as pragas, que os matos, eles encham a minha horta, onde a semente está plantada, que é o meu coração, é o meu tesouro, como diz nos Salmos, o salmista diz: guardei a tua palavra no centro do meu coração, para não pecar contra ti. Eu e você precisamos zelar, não deixar nada sufocar a semente, não deixar o sol queimar a semente, nem a plantinha que nascer. E quando ela crescer, ela vai dar fruto e precisa continuar sendo guardada e precisa continuar sendo zelada. Que palavra maravilhosa para a nossa meditação hoje. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Estudando a Bíblia, cuidando, recebendo palavras. Amém? Fique com essa palavra em